Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome. O Senhor é o nosso Rei, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. E é muito bom adorar o Senhor. Ao Senhor nós podemos dizer que adoramos o Senhor. Obrigada por nos ter iluminado com tanto conhecimento. Obrigada por nos ter mostrado que ainda estamos no reino da graça, onde o Senhor se assenta no lugar santíssimo do templo do nosso corpo, que é a nossa mente, onde o Senhor reina supremo e daqui a pouco sentar-se-á no reino da glória. Obrigada porque esse tempo está a chegar e porque nós já entendemos isso e iremos estar vivendo com o Senhor para sempre nesse reino de glória, já glorificados. Que o Senhor nos abençoe agora nesta hora em que vamos abrir a sua palavra, porque certamente que o Senhor terá muitas coisas para nos ensinar e nós queremos aprender. Entregamos tudo ao seu cuidado em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler 1 de Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e o destrói totalmente com tudo o que tiver, não o poupes. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo o que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém, a tudo o que era vil e desprezível, destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor, portanto é para lermos o capítulo todo. Veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna e, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer isto? Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas, que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxe, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel:
embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então respondeu Saúl a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel: Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Reparem que aqui Deus compara a obstinação, que é a teimosia, é o querer fazer a sua própria vontade, ao pecado da idolatria. Podíamos dizer que era egolatria. Porque quando a pessoa quer fazer a sua vontade, a quem é que ela está servindo e adorando? A si própria. E Deus compara a rebelião com o pecado da adivinhação. Isto é uma coisa muito má. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saúl: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, Saúl pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saúl: Pequei. Portanto, esta já foi a segunda vez. Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo. Parece que ele estava preocupado era com a sua imagem, não é? E diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saúl, e Saúl adorou o Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio e ele animosamente, e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saúl subiu à sua casa, a Gibeá de Saúl. Ora, lembrem-se que há aqui dois Gibeás, não é? Há o Gibeá de Benjamim e Gibeá de Saúl. Ora, Samuel nunca mais viu a Saúl, até o dia da sua morte. Mas Samuel teve dó de Saúl, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saúl rei sobre Israel. Algum comentário? Denis, podes falar. Eu estava pensando aqui, Belinha, quando Saul diz para Samuel, o teu Deus, porque o teu Deus, eu fico pensando assim,
que ele tinha pouco em conta Deus, porque ele falava o teu Deus, a vida, todas as vezes que ele se referia a Samuel, ele se referia ao Deus dele. Então, quer dizer que não era Deus também dele também? Era só de Samuel? Pois, pelos vistos, parece que ele não tinha essa relação, não é? Essa relação com Deus. Então, é muito triste isso, porque e Pois é. aqui a gente vê que essa história aqui de tudo isso, quando a gente não obedece a Deus e quando a gente não vamos dizer assim, não leva em conta a suprema palavra de Deus, olha o que que acontece aí, ó. É, não sei se os irmãos se lembram, mas quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles tinham que passar por vários territórios e entre eles tinham que passar pelo reino de Amaleque. E eles pediram a Amaleque para os deixar passar pelos seus termos, E eles não deixaram. inclusivamente, e eles não deixaram. Portanto, isto mostra a consideração que Deus tem pelo seu povo, que alguém que faz mal ao seu povo, seja ele quem for, seja o marido adventista fazer mal à sua esposa, quer a esposa adventista fazer mal ao seu marido, ou os filhos adventistas fazerem mal aos seus pais, ou os irmãos contra irmãos, ou contra ou o pastor contra irmãos, essa pessoa vai ter que se um dia haver com Deus. E muito mais quando é de fora do povo. Foi o que aconteceu. Deus tem o seu povo em tão grande estima, em tão grande consideração, que ai de quem tirar um cabelo do seu povo. E aqui temos a prova disso. Agora vamos ler Patriarcas e Profetas, capítulo 61, a rejeição de Saul. Saul deixara de resistir à prova da fé na situação probante em Gilgal e acarretara a desonra ao serviço de Deus. Mas os seus erros ainda não eram irreparáveis. O Senhor lhe concederia outra oportunidade para aprender a lição da fé implícita em sua palavra e obediência aos seus mandos. Quando foi repreendido pelo profeta em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Entendeu que fora tratado injustamente e esforçou-se por reivindicar as suas ações e apresentou desculpas pelo seu erro. Desde aquele tempo, pouca comunicação teve com o profeta. Samuel amava a Saul como seu próprio filho, e este, ousado e ardoroso em seu temperamento, tinha tido o profeta em elevada consideração, mas ressentiu-se da censura de Samuel e dali em diante evitava-o quanto possível. Cuidado com os ressentimentos. Normalmente, quando a pessoa está ressentida com outra, ela evita a outra. Não é verdade? Mas o Senhor enviou o seu servo com uma outra mensagem a Saul. Pela obediência, poderia ainda provar fidelidade para com Deus e dignidade para andar diante de Israel. Samuel veio ao rei e apresentou a palavra do Senhor. A fim de que o monarca pudesse compenetrar-se da importância de atender à ordem, Samuel declarou expressamente que falava por determinação divina, pela mesma autoridade que chamara Saul ao trono. Disse o profeta: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. 1 Samuel 15. Os amalequitas foram os primeiros
a fazer guerra a Israel no deserto. E por este pecado, juntamente com o seu desafio a Deus, a sua aviltante idolatria, o Senhor, por meio de Moisés, pronunciara sentença sobre eles. Por determinação divina, a história da sua crueldade para com Israel fora registada com ordem. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio 25, 19. Por 400 anos, a execução desta sentença fora adiada. 400 anos. E interessante que nós já tínhamos visto um número parecido. Lembram-se? 490 anos em que Deus esperou que Israel se arrependesse da sua idolatria e do seu mundanismo. Não é? É. 7 Mas vezes os 7. Exatamente, 7 vezes 7. Mas os amalequitas não se desviaram dos seus pecados. O Senhor sabia que este povo ímpio eliminaria da terra, se possível fora, o seu povo e o seu culto. Agora era chegada a ocasião para ser executada a sentença durante tanto tempo retardada. A paciência de Deus é muito grande. É mesmo muito grande. Olha, está aqui. A paciência que Deus tem exercido para com os ímpios torna audazes os homens na transgressão. Mas o seu castigo não será menos certo e terrível por ser tanto tempo retardado. Sabe, irmãos, Deus retarda o castigo não só porque Deus é longânimo, mas porque lhe custa ver o ser humano sofrer. É verdade. O Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irá como no monte de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Isaías 28, 21. Porque é estranho ao caráter de Deus o castigo. O juízo é estranho, não é da sua natureza, não é da vontade dele. Custa-lhe fazer isto. É estranho para Deus. Para o nosso misericordioso Deus, o ato de punir é um ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Reparem, ele é ímpio, mas mesmo assim Deus não tem prazer. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Contudo, ele ao culpado não tem por inocente. Ezequiel 33, 11 e Êxodo 34, 6 e 7. Porquanto ele não se deleita na vingança, executará juízo sobre os transgressores da sua lei. É obrigado a fazer isso para preservar os habitantes da terra da depravação e ruína totais. A fim de salvar alguns, deverá ele eliminar os que se tornaram endurecidos no pecado. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum 1:3. Por meio de terríveis coisas em justiça, reivindicará ele a autoridade da sua lei conculcada. E o próprio fato da sua relutância em executar justiça testifica da enormidade dos pecados que reclamam os seus juízos e severidade da paga que aguarda ao transgressor. Alguém quer fazer algum comentário? Belinha, quando a gente vê em alguns pontos, esse aqui é um deles, que a lei é algo vivo, porque ela está reclamando os juízos de Deus. Então, quando Deus mostra que tudo o que é espiritual, que Deus faz, é vivo, muitas pessoas não conseguem compreender
essa peculiaridade das coisas de Deus. Sim. Os irmãos já perceberam porque é que Deus retarda os juízos? Por ele ser longânimo, dar E chance. porque ele sabe que os juízos são terríveis. Há uma frase na Bíblia que diz, não é mais ou menos assim, ai de quem cair, como é que é? Antes cair na mão de Deus que na mão do homem, alguma coisa assim. Não é bem esse. Ai, Duro é cair sobre Deus. exatamente, é mais ou menos uma coisa desse género. E por Deus saber disto, saber quão terrível vai ser o sofrimento, ele retarda. Ele é um pouco o sentimento de um pai ou de uma mãe que sabe que vai ter que castigar o seu filho e sabe o quanto isso lhe vai doer e evita, não é? Retarda isso. Temos um Deus maravilhoso. Mas ao mesmo tempo em que infligia o juízo, Deus se lembrava da misericórdia. Os amalequitas deviam ser destruídos, mas os queneus que habitavam entre eles foram poupados. Este povo, embora não tivesse inteiramente livre da idolatria, eram adoradores de Deus e mantinham amistosa relação com Israel. Desta tribo era o cunhado de Moisés, Obab. Cunhado de Moisés? Não podia ser o irmão da Joquebede, porque a Joquebede só É tinha para ser. irmãs. Não Pode percebi. ser de Sim, Quetura Cláudia. também. Ah, sim, sim. Fala, Cláudia. O juízo de Deus, eu vejo como mãe, que eu nunca me peguei há tão pouco tempo pedindo a Deus que retesse os ventos, porque a gente entra na época das políticas e eu pedindo a Deus que as coisas se cumpram, né? Mas quando nós vemos hoje que está tudo tão perto assim do que a gente lê, os acontecimentos, e a gente vê os filhos afastados, né, de Deus, né, da palavra de Deus, de tudo, aí você vê que o juízo de Deus vai ser uma coisa tão terrível, sem volta. É a condenação total do ser humano, né? Que eu tive um Uhum. pressentimento há tão pouco tempo e falei assim, meu Deus, retenha um pouco mais os ventos. Eu nunca pedi assim. E no meu coração, um tempo atrás, eu me vi pedindo assim, porque eu sei que não tem volta, nós sabemos que não tem volta, né? Vai ser um Uhum. momento final. E é um momento que vai ser de muita tragédia, de não ter volta, é o perdão de Deus, né? E as Uhum. escolhas. Então, eu achei muito interessante a nossa reflexão com os estudos. Nós nos Uhum. pegamos em sentir, a gente acaba sentindo um pouco, que a gente não tem noção. A gente tem até medo, né? Mas a gente não tem noção. É isso. É verdade. Contudo, nós às vezes ficamos balançando entre esse pedido, Cláudia, para Deus suportar um pouco mais, não é? E outro pedido que é: como é que eu vou pedir a Deus que aguente um pouco mais se ele já está sofrendo tanto por ver tanto sofrimento neste mundo? Então eu ainda quero que ele sofra um pouco mais, mais de tempo, percebem? Verdade. Então nós ficamos balançando aqui entre estes dois pensamentos. Como é que eu posso desejar que Deus espere um pouco mais se... Sim, claro, Vanir, podes falar, sim. Também até mesmo a morte do ímpio é a misericórdia de Deus, porque ele está sendo usado pelo inimigo e ele não tem paz. Não tem paz.
ele não consegue fazer ao contrário. Quando a gente é de Deus, a gente tem constantemente pedir a Deus para que Deus nos use. Imagina o inimigo que não pede. Ele não consegue nem dominar assim mais que ele queira, mas quer dizer, querendo e não pedindo a Deus, ele não consegue, né? Até mesmo o querer, Deus é que coloca nele, mas se ele não vai a Deus, ele não consegue. Eu vejo assim, a morte de um ímpio, pelo que depois que eu vi que Deus fala até, é uma misericórdia de Deus. Sim. É misericórdia, mas não deixa de lhe causar muito sofrimento. Ele próprio diz que não tem prazer na morte do ímpio. Então, continuemos. Desta tribo era o cunhado de Moisés, Hobab, que acompanhara os israelitas em suas viagens através do deserto e, pelo seu conhecimento do território, prestara-lhes valioso auxílio. Desde a derrota dos filisteus em Micmas, Saul tinha feito guerra contra Moabe, Amon e Edom e contra os amalequitas e filisteus. E para onde quer que volvesse as suas armas, ganhava novas vitórias. Recebendo a incumbência contra os amalequitas, proclamou imediatamente a guerra. A sua própria autoridade foi acrescentada à do profeta, e ao chamado para a batalha, os homens de Israel congregaram sob o seu estandarte. Esta expedição não deveria ser iniciada com o propósito de engrandecimento próprio. Não deveriam os israelitas receber quer a honra da vitória, quer o despojo dos seus inimigos. Deviam empenhar-se na guerra unicamente como um ato de obediência a Deus para o fim de executar o seu juízo sobre os amalequitas. Era intuito de Deus que todas as nações vissem a condenação daquele povo que desafiara a sua soberania e notassem que foram destruídos pelo mesmo povo que haviam desprezado. Então este era o objetivo de Deus, não é? Não era, esta ida à guerra não era para exaltação de ninguém, para engrandecimento próprio, como diz aqui. Feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Esta vitória sobre os amalequitas foi a mais brilhante que Saul alcançou, e serviu para suscitar novamente o orgulho de coração, que era o seu maior perigo. Aqui temos, o maior perigo do Saul era o orgulho. O decreto divino que votava os inimigos de Deus à completa destruição não foi cumprido, senão em parte. Ambicionando aumentar a honra da sua volta triunfal, mediante a presença de um cativo real, Saul aventurou-se a imitar o costume das nações em redor e poupou Agag, o cruel e belicoso rei dos amalequitas. Então o que é que ele queria? Ele queria um troféu. Não era o que Saul queria? Era trazer um troféu, como quem diz assim, aqui está a minha vitória, a prova é que o Agag está aqui nas minhas mãos. O povo reservou para si o melhor que havia dos rebanhos, das vacas e das bestas de carga, desculpando o seu pecado, sob o fundamento de que o gado era reservado para ser oferecido como sacrifício ao Senhor. Era, entretanto, seu propósito fazer uso do mesmo meramente como substituto, a fim de poupar o seu próprio gado. Uau! Irmãos, olhem só isto.
Os desígnios do coração do homem só Deus conhece. Então o que é que eles queriam? Era aquilo que eles verbalizaram? Era para oferecer sacrifício ao Senhor? Era, mas o objetivo principal, primário, era para guardarem o próprio gado deles. Não tinham que gastar. Uau, que coisa feia. Irmãos, por isso é que realmente só Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós podemos dizer o que quisermos, mas Deus sabe as reais intenções do nosso coração. Saúl havia agora sido submetido à prova final. Sua arrogante desconsideração pela vontade de Deus, mostrando a sua determinação de governar como um monarca independente, provou que não se lhe poderia confiar poder real como representante do Senhor. Enquanto Saúl e seu exército marchavam para casa no entusiasmo da vitória, havia profunda angústia no lar do profeta Samuel. Ele havia recebido uma mensagem do Senhor denunciando o procedimento do rei. Arrependo-me de haver posto a Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, 11. O profeta ficou profundamente magoado pela conduta do rei rebelde e chorou e orou a noite toda, pedindo uma revogação da terrível sentença. O arrependimento de Deus não é como o do homem. É verdade. Aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. O arrependimento do homem implica uma mudança de intuitos. O arrependimento de Deus implica uma mudança de circunstâncias e relações. O homem pode mudar a sua relação para com Deus, conformando-se com as condições sob as quais pode ser levado ao favor divino. Ou pode, de modo próprio, colocar-se fora da condição favorável. Mas o Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. A desobediência de Saúl mudou a sua relação para com Deus. Isto aqui também é importante. A desobediência de Saúl mudou a sua relação para com Deus. Mas as condições de aceitação por parte de Deus ficaram inalteradas. Exatamente. As reivindicações de Deus eram ainda as mesmas. Pois nele não há mudança nem sombra de variação. É interessante que com o ser humano é que muda. Com Deus as coisas permanecem. Com o coração dorido, o profeta partiu. Na manhã seguinte, irmãos, quando quiserem ter alguma intervenção, estão à vontade. Está bem? Com o coração dorido, o profeta partiu na manhã seguinte para encontrar-se com o rei, que procedia desacertadamente. Samuel acariciava a esperança de que, refletindo, pudesse Saúl ter consciência do seu pecado e, pelo arrependimento e humilhação, ser de novo restabelecido ao favor divino. Quando, porém, o primeiro passo é dado no caminho da transgressão, este caminho se torna fácil. É verdade. Saúl, aviltado por sua desobediência, veio ao encontro de Samuel com uma mentira nos lábios. Exclamou: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Uma mentira. É incrível. Os sons que vinham aos ouvidos do profeta desmentiram a declaração do desobediente rei. A incisiva pergunta: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? Saúl respondeu: de Amaleque as trouxeram.
porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor seu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O povo havia obedecido às determinações de Saul, mas a fim de defender-se, queria este atribuir a eles o pecado da sua desobediência. É incrível. A eterna desculpa dos seus próprios erros, não é? A mensagem da rejeição de Saul trouxe indizível pesar ao coração de Samuel. Tinha ela de ser transmitida perante todo o exército de Israel, quando estava cheio de orgulho e regozijo triunfal, por uma vitória que se atribuía ao valor e às aptidões de general de seu rei, pois que Saul não havia relacionado com Deus o êxito de Israel nesse conflito. Mas quando o profeta viu a prova da rebelião de Saul, foi tomado de indignação pelo facto de que aquele que fora tão altamente favorecido por Deus transgredisse o mandamento do Senhor e levasse Israel ao pecado. Samuel não foi enganado pelo subterfúgio do rei. Com um misto de dor e indignação declarou: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Repetiu a ordem do Senhor com relação a Amaleque e perguntou os motivos da desobediência do rei. Saul persistiu na justificação de si mesmo. É impressionante isto. É assim, irmãos, é impressionante porque o ser humano, nós todos somos assim. O problema é que não era só Saul. O problema é que o ser humano é assim. Saul persistiu na justificação de si mesmo. Uma pessoa que se justifica não precisa de justificador. Já repararam? A justificação, que é pela fé, só é concedida por Deus, mas é àquele que não se justifica, porque aquele que se justifica não precisa de justificação. Percebem? Então Saul persistiu na justificação de si mesmo. Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Teu Deus. Com severas e solenes palavras, o profeta varreu o refúgio de mentiras e pronunciou a irrevogável sentença. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar, ou seja, a teimosia, não é? A obstinação, é a iniquidade, é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Ao ouvir o rei esta terrível sentença, exclamou: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aterrorizado pela acusação do profeta, Saul reconheceu a sua falta que antes pertinazmente negara, mas ainda persistia em lançar a culpa ao povo, declarando que pecara por meio deles. Ele reconheceu a sua falta, contudo, persistia em lançar a culpa ao povo. Não era a tristeza. Sim.
Desde sempre, na verdade, Deus, ele não quer sacrifício, né? O que ele diz aí. Ele quer obediência à sua palavra. Sim, exatamente. É isso mesmo. Não era a tristeza pelo pecado, mas o temor pelo castigo ao mesmo o que influía no rei de Israel ao rogar ele a Samuel: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Se Saul tivesse tido verdadeiro arrependimento, teria feito confissão pública do seu pecado. Era, porém, sua maior ansiedade manter a autoridade e conservar a fidelidade do povo. Desejava a honra, aqui está, desejava a honra da presença de Samuel, a fim de fortalecer a sua própria influência junto à nação. Não tornarei contigo, foi a resposta do profeta, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Volvendo-se Saul para partir, o rei, na agonia do medo, lançou mão do seu manto para o fazer voltar, mas este rasgou-se em suas mãos. Com isto o profeta declarou: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Saul ficou muito perturbado com o afastamento de Samuel do que com o desagrado de Deus. Perdão, ele ficou mais perturbado com o afastamento de Samuel do que com o desagrado de Deus. Sabia que o povo tinha mais confiança no profeta do que nele mesmo. Se um outro fosse agora, por ordem divina, ungido rei, entendia Saul que seria impossível manter a sua autoridade. Ele temia uma revolta imediata caso Samuel o abandonasse inteiramente. Saul rogou ao profeta que o honrasse diante dos anciãos. Aqui está, não é? Aqui está a preocupação dele. Saul rogou ao profeta que o honrasse diante dos anciãos e do povo, unindo-se publicamente a ele em um serviço religioso. Por determinação divina, Samuel cedeu ao pedido do rei para que se não desse ocasião a uma revolta, mas ele ficou apenas como uma testemunha silenciosa daquele serviço religioso. Um ato de justiça severo e terrível. Eu acho que nós vamos ficar por aqui, irmãos, porque está chegada a nossa hora e não vamos ter tempo de ler 5 páginas ainda. Vamos ficar por aqui, tá bem? Oremos. Alguém quer orar? Irmã Ana Maria, quer orar? Tem que abrir o micro, irmã. A minha nora acabou de chegar aqui para buscar a minha neta, aí não vai ser possível, tá bom? Obrigada Ok. pela oportunidade. Eu vou orar então. Ok, obrigada. Pai eterno Deus, Senhor dos altos céus, que ainda derrama o Espírito Santo sobre toda a carne, porque cada um precisa se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, efetua teu querer, segundo teu propósito, a todos que não conseguem, Pai. Perdoa aqueles que querem, mas não conseguem. E dá salvação a nossos filhos, que a gente ora por eles para que eles não feche a porta da graça, não desça a sepultura sem se entregar ao coração, mesmo que custe a dor aqui. Pai, agradecemos que o Senhor nos está iluminando as verdades da nossa mente e que ela venha achar lugar no nosso coração, e te pedimos, Senhor,
que se cumpra a tua vontade em nós para a nossa salvação. Venha abençoar, Senhor, a todos a quem nós está ao nosso redor, que nossos lábios sejam sempre para os ajudar também, que dê as oportunidades, mas que nos use. E abençoa, Senhor, a todos os caminhos e palavras que está sendo levada a verdade, essa mensagem, que ela seja divulgada. E o Senhor salve a todos os ouvintes. Nós te pedimos que a mensagem vai ficar no coração e germinar e dar frutos. E peço-te, Senhor, que abençoe este grupo, que venha crescer grandemente e mais pessoas sinceras que elas precisam. Nós precisamos dessas mensagens. Agradecemos, venha abençoar nesse dia de preparação, que é o maná em dobro, e que o Senhor nos abençoe não atrasar o pôr do sol. E a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, amigos, vizinhos, parentes, a todos os tuas almas sinceras no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém. Amém.